Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam abundantes na sua vida e que hoje Deus fale ao teu coração, assim como falou ao meu, que Ele te abençoe, que Ele te encha de alegria, de paz, que Ele te dê condições de enfrentar as lutas da vida e vencê-las todas em nome de Jesus. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos nesse dia, porque a tua misericórdia se fez mais uma vez presente em nossas vidas e é por causa dela que nós podemos hoje compartilhar essa palavra do Senhor. Obrigado por tão grande salvação, obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Alguns deles nós nem sabemos do que nós fomos isentados, ó Deus, mas nós te agradecemos. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar nos teus caminhos, para que nós não sejamos surpreendidos pelas armadilhas do inimigo, para que nós estejamos sempre atentos e possamos evitar tudo aquilo que ele fizer contra nós, em nome de Jesus. Que a tua palavra que diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus se confirme em nossas vidas. Nós te louvamos, agradecidos, em nome do teu Filho amado Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 10, diz assim: Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. E também mais um versículo na mesma carta, segunda aos Coríntios, no capítulo 4, o verso 7, que diz o seguinte: que nós temos esse tesouro, Jesus Cristo, em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Aleluia. Semana passada, Jesus nos fez aquele convite irrecusável de Mateus 11, 28, de irmos até Ele se nos sentíssemos, ou quando nos sentíssemos cansados, abatidos, sobrecarregados, a fim de que Ele nos aliviasse do sofrimento. E esse é um convite que ninguém, em sã consciência, deve se recusar. Quem é que não quer trocar algo que pesa sobre os seus ombros por algo que não se percebe que está carregando de tão leve que é? Mas daí eu fiquei pensando, eu até ventilei alguma coisa no sermão anterior, desse de Mateus 11, 28, eu pensei em quão difícil é admitir nossas fraquezas. Por quê? Porque na filosofia do mundo, naquilo que o mundo prega, não há espaço para gente fraca. No entanto, curiosamente, é o tipo de gente que mais tem no mundo. Gente, hoje, por exemplo, tem muita gente que se esconde atrás das redes sociais. Gente que ali nas redes sociais se mostra muito forte, mas que num tete a tete, ao vivo e a cores, não aguenta confrontos. Gente que usa os mais diversos meios para fugir da realidade, porque não consegue lidar com a realidade. Não consegue lidar com a oposição, não consegue lidar com o não consegue lidar com as rejeições, que são muitas na vida. Gente que já fracassou repetidas vezes, gente que não consegue se levantar de uma decepção sofrida, gente que sofre calada, gente que perdeu a esperança, gente que não se perdoa. O que mais tem no mundo é gente fraca.
E o mundo corporativo, ele é implacável nesse sentido, porque ele escolhe pessoas baseado em currículos de sucesso. O problema é que até os fortes, entre aspas, desmoronam vez por outra. Quem é que nunca se sentiu fragilizado? Quem é que nunca ficou mal emocionalmente falando, se sentindo incapaz, insegura, indefeso? Nós somos ensinados, é incutido na nossa cabeça, a mídia faz isso, a não demonstrarmos fraqueza, mas quão fraco nós somos. Mas nós precisamos saber de outra coisa, e isso que realmente importa. Deus escolheu o que o mundo considera fraqueza para confundir os fortes. Deus escolheu o que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera insignificante para reduzir a nada aquilo que para o mundo é alguma coisa. É o que Paulo mesmo nos diz na primeira carta, no capítulo 1, versículos 27 e 28. Então, Deus tem um jeito muito peculiar de lidar com as coisas, jeito esse que difere completamente da visão do mundo. O ser humano não aceita ser fraco, embora seja. Quando Jesus disse que ele veio para os doentes e não para os sãos, eu não creio que ele estivesse afirmando que há pessoas sãs no mundo, gente que não precisa dele. Não faz sentido. Para mim, Jesus estava se referindo a pessoas que pensam que são sãs, pensam que são fortes, pensam que podem lidar com qualquer situação sem serem atingidas, sem que elas resvalem nelas. Mas não existe gente assim no mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito. Por quê? Porque todos precisam de Jesus, conscientes disso ou não. Mas só os que admitem precisar dele é que recebem a sua ajuda. Só os que admitem serem fracos podem ser ajudados. O mundo trata os fracos como se fossem loucos, mas Deus os trata como sábios. O mundo trata os fracos como sendo insignificantes, mas Deus os trata como sendo importantes. O problema é que a gente se importa mais com o que o mundo pensa ao nosso respeito do que com o que Deus diz ao nosso respeito. Esse é o nosso problema, o meu problema, o seu problema. Nós não queremos parecer fracos para o mundo, mas nós somos. E para quem se acha, isso é a morte. Essa arrogância, essa soberba, esse orgulho, essa petulância impede a bênção de Deus de chegar em nossas vidas. O que Deus quer e pode fazer, Ele só faz na vida de quem admite que precisa. Nossas fraquezas, na verdade, são a nossa salvação, são o nosso triunfo. Porque é através disso que Deus chega em nós. É por causa disso que Deus vem até nós. O seu vício, se é que você o tem, a sua depressão, a sua enfermidade, a sua angústia, a sua frustração, a sua tristeza, a sua pobreza ou a sua riqueza, o seu pecado, qualquer que seja o seu ponto fraco, Deus vai chegar até você por causa deles, ou através deles. Gente, nós somos vasos de barro, feitos do pó da terra, todos nós, sem exceções. Todos nós temos trincas, imperfeições, descolorações, vasos de barro. Isso é o que nós somos. É interessante que toda vez que eu vou a um velório aqui
aqui no cemitério das Palmeiras, em Rio Claro, lá tem um monstruário, e eu fico olhando aquelas urnas que eles expõem lá para vender, para colocar as cinzas das pessoas que serão cremadas. Tem umas urnas bonitas lá, e caras. Mas olha que interessante, as urnas são caras, algumas feitas de material muito mais caro, mas o que vai dentro delas são cinzas, só tem valor sentimental. A urna vale muito mais do que as cinzas que estão dentro dela. O que não acontece com esse vaso de barro que carrega um tesouro dentro de si? Essa urna aqui pouco vale porque é de barro. Não é de ouro, não é de prata, nem de bronze, nem de cristal. É barro, e barro quebra, trinca, espatifa, mói quando cai. Mas esse vaso de barro que carrega dentro de si um tesouro incalculável, Jesus Cristo. Se você já teve uma dor de dente daquelas que dá vontade de bater a cabeça na parede, você vai entender do que eu estou falando. Se você já teve uma cólica de rim, daquelas muito fortes, você vai saber o que eu estou querendo dizer. Você pode ser quem for, você pode ter a maior fortuna do mundo, ser a pessoa mais poderosa do mundo, basta uma dorzinha e você é igual a todo mundo. Basta um vírus e você já era, basta uma bactéria e você já era. Vaso de barro, moringas, lembra das moringas? Moringas. Mas não há demérito nisso, isso não é depreciativo, é bênção quando reconhecemos o que somos, porque aí Deus pode nos moldar de novo, Deus pode trabalhar nas nossas trincas, Deus pode dar um retoque na tinta gasta, já que Ele é o oleiro. Então o intuito dessa nossa palavra hoje, dessa nossa ministração de hoje, é trazer paz ao nosso coração, tendo em vista a pressão que a gente sofre por conta das imposições da sociedade, da família, do trabalho, da igreja. A gente sempre tem que ser forte, tem sempre que superar nossos traumas, tem sempre que dar a volta por cima. Não me entendam mal, essas coisas são todas boas sugestões, ótimas sugestões, mas nem todo mundo funciona da mesma maneira. O que para um dá para tirar de letra, para outro é avassalador, destruidor. O que para um é facilmente superável, para outros leva anos. O que para um a dor é suportável, para outro é insuportável. Somos de barro, mas não somos iguais. Não temos o mesmo formato, nem a mesma densidade, vamos dizer assim. Alguns têm uma camada de barro um pouco mais espessa, enquanto outros são bem mais frágeis. Não importa, mas também não tem importância nenhuma. Para Deus isso não importa. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O que isso significa? Significa que quanto maior a trinca que houver em você, mais cuidado e atenção de Deus você receberá na sua restauração. Deus ama a todos os seus filhos e filhas, mas a verdade é que alguns filhos e filhas dão mais trabalhos do que outros, e esses que dão mais trabalho, eles exigem um pouco mais de atenção. Não é que Deus faz acepção, é que a pessoa precisa mais. Então, Deus, Ele trata a gente de acordo com aquilo que a gente é. Deus é minucioso no que faz, tanto que leva a vida inteira, a nossa vida toda, para Ele completar a obra que começou em nós.
Então, não se menospreze por causa dos seus conflitos internos, por causa das suas lutas da alma. Não pense que você é inferior aos outros por causa disso, não é. Você pode ser superior, reconhecendo a necessidade que você tem de Deus na vida. E Deus só precisa que você faça isso, que você reconheça que precisa dele. Mas pastor, tem gente que acha que eu sou louco, que eu sou louca. Pode até ser, porque loucura, até onde se sabe, é apenas uma outra maneira de ver as coisas, é uma outra perspectiva de mundo, é um mundo à parte. E no seu mundo, se você é louco, se você é considerado nesse mundo aqui louco, no seu mundo, o louco pode ser eu. Gente, o fato de sermos todos feitos de barro, isso nos iguala, mas carregar dentro de si o tesouro que é Jesus, esse é o grande diferencial. Deus não joga fora vasos de barro só porque eles apresentam algum defeito. Ele não coloca na prateleira e deixa lá. Na verdade, eu nem sei se eu posso dizer para você que Deus nos conserta. O que eu sei e que eu posso dizer para você é o seguinte: somos vasos dele e ele não abre mão de nenhum dos seus vasos. Eu e você somos preciosos para ele. Deus é o maior colecionador de vasos de barro que existe. Vasos esses que ele não vende, não dá e não troca. Você, quebrado ou não, quebrada ou não, desgastada ou não, ressecado ou não, Deus não abre mão de você, porque o preço pago por você foi muito alto e ninguém consegue cobrir o preço que Jesus pagou. A gente assiste pela televisão alguns leilões, em filme é mais comum, e tem lá um objeto de um determinado valor e as pessoas vão dando lance, um vai cobrindo o lance do outro, quem quer mais, quem tem mais condições acaba se impondo e ganhando o leilão. Mas eu quero dizer para você que ninguém, absolutamente ninguém, consegue cobrir o preço que Jesus pagou pela sua vida. Portanto, ninguém pode tirar você de Deus. E nós, evidentemente, estamos sujeitos a um sem número de coisas ruins. Quer dizer, o vaso de barro, a caixa, que é a urna de barro, está sujeita a um sem número de coisas. Mas não se esqueça que você carrega dentro de si um tesouro. E esse tesouro, o que é interessante, o que é maravilhoso nesse tesouro, que é um tesouro que não agrega só valor ao vaso, porque há tesouros que só agregam valor, mas esse tesouro que nós carregamos dentro de nós não faz só isso, ele faz muito mais, porque não é um tesouro inanimado, é algo vivo. É alguém, é uma fonte de poder que, além de tornar o vaso valioso, o torna vivo. O Espírito Santo faz isso em nós. Gente, uma vez eu preguei aqui sobre Elias e o que fez com que ele entrasse naquela depressão ao ponto de fugir de Jezabel e se esconder numa caverna. Um homem que só temia Deus e a mais ninguém, que fazia com uma palavra descer fogo do céu. O que leva um homem desses a ficar daquele jeito, depressivo? Com certeza é a mesma coisa que leva todo mundo a ficar depressivo. O que é? Uma somatória de dificuldades. A gente acha que depois que aconteceu aquilo lá com os profetas de Baal e a Jezabel ameaçou Elias, ele ficou com medo e ficou depressivo. Não, foram anos e anos, desde que Elias surge no cenário como profeta, falando contra
as coisas erradas que Acabe e Jezabel faziam, ele começou a sofrer essa opressão por parte deles. Foram anos debaixo disso, é um acúmulo de situações assim, muito pesadas, pressão demais, tendo que fugir de um lugar para outro. E o que acontece? Que quando a gente está nesse negócio, uma gota d'água que seja, faz tudo transbordar. A gente fala, essa foi a gota d'água. Isso significa que já estava praticamente transbordando. Caiu aquela gotinha e acabou com tudo. Então, uma pessoa fica mal, não é porque aconteceu uma única coisa, uma única vez na vida dela que a deixou assim. É um acúmulo de situações que culmina num surto, num esgotamento, num burnout. Qualquer coisa, por menor que seja, que cai em cima daquilo que já está além da conta, faz tudo desmoronar. Isso me fez lembrar de um daqueles desenhos da infância, que eram muito diferentes dos desenhos de hoje, em que, eu não me lembro se foi o Coiote, daquele do Papaléguas, eu não me lembro, mas eu lembro que foi um desenho em que o personagem está um personagem que só leva nas costas, não é? No caso, vou falar o Coiote, ele estava num avião que caiu e o avião cai na beira de um precipício. Ele fica uma parte para o precipício e outra parte aqui em terra. E o avião faz todos esses movimentos de querer cair, mas não cai, e o Coiote suando frio lá dentro. Até que o movimento do avião estabiliza e ele fica quieto. Aí o Coiote dá aquela respirada aliviada. Ufa, não vou cair. Mas eis que vem um passarinho e senta aqui na ponta, no nariz do avião, que faz com que um avião despenque lá do alto. Veja, é uma coisa insignificante comparada a um avião. Mas aquilo que já está para cair, cai, né? Acontece, os conflitos internos somados aos conflitos externos fazem muita gente, muito crente desmoronar. A Bíblia diz que no que depender da gente, temos que ter paz uns com os outros. A verdade é que tem coisa que não depende da gente. Por exemplo, se dependesse de você ir para o céu, você daria conta? Você daria conta de cumprir a lei, os mandamentos, de fazer o que Jesus disse para aquele jovem rico fazer, por exemplo, vai, vende tudo que tem e depois me segue? Eu não tenho tanta coisa assim, eu não sou rico, mas se Jesus falasse isso para mim, eu ia provavelmente ter a mesma atitude daquele jovem. Jesus, depois a gente conversa, mais tarde eu volto, quando o senhor estiver mais calmo, a gente se fala. A gente não dá conta de certas coisas. Se dependesse de mim, exclusivamente de mim, receber uma bênção de Deus, eu não receberia uma. Graças a Deus que não depende, tudo depende dele. Você não dá conta dos seus conflitos sozinho, sozinha. Você precisa de Deus. E hoje é dia de você se lançar nos braços de Deus, acreditando, crendo, tendo fé de que Ele vai amparar você, porque Deus não nos abandona. Deus não fala para a gente pular e Ele deixa a gente se arrebentar no chão. Não, Deus segura. Os braços de Deus estão estendidos para que quando a gente cair, Ele nos ampare, Ele nos segure, Ele não deixa a gente se arrebentar. O nosso Deus é assim. É por isso que quando eu estou fraco, aí eu sou forte. É nessa hora que a minha dependência está toda nas mãos de Deus. Eu sou fraco, mas eu tenho alguém forte que cuida de mim. Você é fraco, mas tem um Deus que cuida de você, que é mais forte do que qualquer um e que vai sustentar você na sua vida, na sua jornada de fé, nas suas tribulações Ele vai estar ali, nas suas tristezas Ele vai estar ali, te sustentando, te guardando, te livrando de todo o mal. Que Deus te abençoe, meu querido. Guarde essa palavra no seu coração e
a sua vida vai ser uma bênção, eu creio, em nome de Jesus. Até a próxima, se Ele assim nos permitir.